Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rubens do setor de treinamentos da SGBR Sistemas e no vídeo de hoje falaremos sobre o controle de aluguel através do SG Master. Primeiramente, para executarmos o módulo aluguel, podemos abrir o menu SG Master, selecionar a opção Utilitários, Aluguel. No entanto, como vocês podem visualizar, existe também a possibilidade de direcionar esse módulo para a sua área de trabalho, facilitando o acesso. Ou seja, basta selecionar essa opção, o módulo aluguel será aberto para nós. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês no módulo aluguel é os dois tipos de aluguel que nós possuímos. Ou seja, aqui em configurações você pode definir entre o tipo por quantidade ou por período. E qual é a diferença entre eles? Primeiramente, irei marcar o tipo de aluguel por quantidade e demonstrar isso na prática para vocês. Vamos lá. Primeiramente, selecionarei a opção Novo F4 para incluir um novo aluguel, e aqui podemos nos deparar com diversos campos, porém, apenas os campos que possuem asterisco são campos obrigatórios, como por exemplo o campo Previsão de Entrega. Hoje, dia 28/2, mas eu irei conseguir entregar para o meu cliente o produto, o item que ele alugou, apenas dia 1/3, por exemplo. Também tem uma previsão para devolução, ou seja, eu aluguei o meu item dia 1/3 e ele será devolvido dia 5/3. Se você deseja de algo ainda mais específico, você pode colocar horário também, tanto de entrega quanto para devolução. Temos ao lado o campo de situação para um controle ainda melhor de todos os aluguéis e as locações que você realizou. Então, nesse meu caso, como eu irei entregar apenas dia 1, eu vou deixar a situação como aguardando retirada. Podemos selecionar um funcionário para o aluguel, também um vendedor e abaixo o cliente. O cliente é muito interessante, pois quando você seleciona esta lupinha, ele já puxa uma listagem de clientes que você possui. No entanto, se você selecionar a opção Incluir F4, você também consegue criar manualmente um cliente diretamente pelo módulo aluguel. Inclusive, se for pessoa jurídica, ele cadastra automaticamente todos os dados da empresa simplesmente pelo CNPJ. Prontinho. Empresa cadastrada, basta selecionar. Após isso, selecionarei a opção Incluir F4 para adicionar os produtos da minha locação. Eu possuo 4 produtos que tenho a possibilidade de locar: a mesa de som, uma caixa pequena e outra grande, e também microfones. Ao lado também tenho a quantidade que eu possuo de cada item. Porém, depois vamos falar um pouquinho melhor sobre esse controle de quantidade que o sistema oferece. Por exemplo, eu irei alugar uma mesa de som, e como vocês viram anteriormente, o aluguel que eu estou demonstrando é por quantidade. Então eu aluguei uma mesa de som e também, digamos que, 3 quantidades de uma caixa pequena, ok? E digamos que uma caixa de som grande também. Prontinho, foi feito o aluguel de uma mesa de som, uma caixa de som grande e 3 caixas de som pequeno. Irei confirmar, já apareceu naquele local a quantidade também, então o sistema ele já calcula todos esses detalhes e agora irei gravar. R$330. A partir do momento que nós gravamos, ele pede se nós gostaríamos de faturar este aluguel. Isso é importante porque algumas empresas faturam antes mesmo de finalizar a locação. Já outras empresas faturam no momento da entrega dos produtos, da devolução. Então eu tenho a opção tanto de faturar neste mesmo local ou não faturar e deixar em aberto. Então, perfeito. A partir do momento que nós finalizamos, ele demonstra para nós um comprovante de locação, onde tem tanto os produtos como algumas observações que nós podemos inserir diretamente por dentro do nosso aluguel. Porém, nós não temos apenas esse modelo de impressão de comprovante de locação. Se você selecionar com o botão direito, temos outras opções ou até mesmo você pode predefinir aqui na impressão qual modelo você gostaria de realizar a impressão por padrão. Um modelo muito bacana é a impressão na horizontal com imagem.
Através dessa opção, você pode tirar algumas imagens dos produtos e no próprio comprovante de locação sairá essas imagens para que você tenha um controle da qualidade desses itens, para que, se houver alguma avaria ou até algum defeito na devolução desses produtos, você possa cobrar, né, essa diferença para o cliente. Então tem como você gerar um comprovante de locação, inclusive com a imagem dos seus produtos, o que é algo bem bacana para um controle ainda melhor e até uma organização maior da empresa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o controle da quantidade desses itens locados. Aqui no menu SG Master, como vocês podem visualizar, nós temos o campo quantidade e também o campo quantidade real. Inclusive, esse campo quantidade real eu arrastei, né, mais para perto da quantidade para mostrar para vocês e apresentar da melhor forma. Então eu tenho de quantidade real na minha empresa 0 mesas de som, 2 caixas de som pequena, 3 caixas de som grande e 10 microfones. Por quê? Porque a diferença entre a quantidade e a quantidade real é a quantidade que está alugada. Então, por exemplo, eu tenho 5 caixas de som pequena, mas 2 estão de fato disponíveis. Ou seja, eu tenho 3 caixas de som alugadas, locadas. E a partir do momento que você fatura e finaliza de fato esse aluguel, você encerra ele por completo, essa quantidade ela retorna para você na quantidade real. Então é muito importante esse campo para você conseguir compreender quantas quantidades você tem disponível para locação. Por exemplo, você tem 5 caixas de som pequena, mas na quantidade real apenas 2. Ou seja, você sabe que você já alocou 3 quantidades dessa caixa de som pequena. Mas voltando lá para o nosso aluguel, se você selecionar o tipo de aluguel por quantidade, você ainda poderá alocar essas outras 2 quantidades. Mas se você selecionar o tipo de aluguel por período, mesmo você não alugando todas as quantidades, o sistema bloqueará a alocação das demais até que essas outras não sejam devolvidas. Por que eu estou trazendo o exemplo para vocês nessa parte de locação sonora? Porque se você só tem uma mesa de som, por mais que você alugou apenas uma caixa de som pequena, em alguns casos você não vai conseguir alugar as outras 4 caixas de som porque você só tem uma mesa de som. A mesma coisa, digamos que locação de brinquedos. Quando você loca, por exemplo, uma cama elástica e você leva um instrutor, né, alguém responsável para cuidar desse brinquedo, por mais que você tenha outras camas elásticas disponíveis, em alguns casos você não poderá alugar as outras porque você não tem o instrutor responsável para cuidar desta locação. Então, nesses exemplos que você não consegue locar as outras quantidades disponíveis por uma situação específica, e para alugar você precisa apenas de uma locação por cada produto, independente da quantidade, aí você precisa selecionar esse tipo de aluguel por período, ok? Então, tem essa possibilidade também e agora eu mostrarei para vocês o aluguel por período. Selecionarei a opção novo F4 também da mesma maneira e preencherei o aluguel da mesma forma. A única coisa que muda no aluguel por período é a importância da informação do horário de previsão para entrega e também o horário para previsão de devolução, pois como você está realizando um aluguel por período, é mais importante esse controle do horário que será devolvido e assim sucessivamente. Vou informar horários e datas aleatórias mesmo, né, só para demonstrar para vocês. Selecionarei também o cliente e agora, ao tentar selecionar um produto que já foi alugado anteriormente, neste aluguel que eu realizei com vocês anteriormente, ele não deixará por conta que ele já foi alugado para o período, como vocês podem visualizar. Porém, se nós tentarmos alugar um item que ainda não foi realizado a locação, por exemplo, o microfone, aí ele disponibiliza a locação sem nenhum problema. Então, tem essa facilidade de você controlar ainda melhor este aluguel por período, sendo que se você já alugar anteriormente, o sistema não vai disponibilizar.
Perfeito. Mas para que vocês possam controlar ainda melhor essa parte do controle da quantidade real, ali em configurações, estoque, nós temos essa opção chamada reservar produtos no aluguel condicional. E nós precisamos marcar sim esta opção para que seja realizado o trabalho correto. E agora, se nós reabrirmos este condicional e nós faturarmos ele de fato e posteriormente alterarmos a situação dele, a quantidade real já volta à quantidade de fato que você tem disponível. Então, aqui eu faturei ele, agora eu só vou alterar o status, tá? E apresentar ali para vocês como ele trará esse retorno da quantidade real por dentro do estoque, facilitando ainda mais e trazendo esse controle ainda maior para o cliente. Olha só, agora a quantidade real já ajustou e agora irei criar um novo aluguel. Vocês poderão visualizar que a quantidade que anteriormente ele não estava disponível para alocação, agora ela já vai permitir novamente, pois o produto já foi devolvido. Olha só, prontinho. Então ela já disponibiliza novamente o aluguel daquele produto para facilitar ainda mais e trazer um controle melhor deste por período. E falando sobre controle desses produtos alugados, nós temos esse campo de busca de produtos alugados. Ou seja, se chegar um cliente para realizar uma locação e ele tem interesse em realizar uma locação para daqui 2 meses, você pode filtrar dia 1/5/2025, por exemplo, até dia 30/5/2025, o que eu tenho disponível para locação. Aí você poderá visualizar a mesa de som, ele já aparece alugado 0, disponível 1, ou seja, para esse período não foi realizado nenhuma locação da mesa de som ainda, e assim sucessivamente. E se porventura ter algum item que já foi alugado naquele período, ao lado vai aparecer a previsão de devolução para você conseguir negociar com o cliente. Olha, no mês 5 eu tenho uma caixa de som pequena, por exemplo, ela foi locada até dia 15. Será que você consegue locar do dia 15 em diante? Enfim, então essa opção aqui de busca dos produtos alugados é bem bacana para você ter esse controle, né, do que você alugou, do que quando você receberá esses produtos novamente e negociar até mesmo antecipadamente essa locação dos produtos. Ter um controle, é claro, da sua agenda, do seu calendário e assim sucessivamente. E outras coisas bem importantes é as nossas configurações, principalmente para a parte de observações. Então você pode colocar algumas cláusulas, algumas informações importantes, ou também gerar até mesmo um contrato de aluguel, informando se houver avaria ou qualquer tipo de perda. Você pode colocar aqui algum contrato, alguma informação padrão, para que em todos os aluguéis que você gere, ele saia com esse contrato, tendo um controle ainda melhor e até mesmo uma segurança maior para cada aluguel que você gerar. Então, este foi o vídeo de aluguel. Espero que esse módulo facilite seu trabalho e atenda da melhor forma. Qualquer dúvida, estamos 24 horas, 7 dias da semana à sua disposição. Forte abraço e até o próximo vídeo.